vamos agora para Fortaleza, para uma entrevista com o professor da Universidade Federal do Ceará, filósofo político e cientista político, Dr. Átila Amaral. É um grande prazer poder me comunicar com os que fazem o Jornal Centro-Sul. Dr. Átila Amaral, o papel da ONU no contexto da geopolítica, especialmente nesse episódio envolvendo a guerra entre o grupo terrorista Hamas e o Estado de Israel. Como é que fica a imagem da Organização das Nações Unidas no momento atual? A ONU, ela tem um papel supranacional, mas na verdade, quem manda em última instância no Conselho de Segurança são 5 nações. Todas elas se destacam por uma grande capacidade militar. Todas elas têm uma grande disponibilidade de artefatos atômicos. Há todo um barulho em torno da ONU. Recentemente ela está sendo muito criticada porque é o Irã que está organizando o Fórum de Direitos Humanos da ONU. É uma escolha para muito esquisitíssima, em função da situação dos direitos humanos do próprio Irã e de que essa situação é em grande parte patrocinada pelo Estado iraniano. Há esse sentido de estranheza com isso e há uma certa inoperância da ONU que decorre do fato de que quando uma dessas 5 nações se opõe a alguma coisa que precisa ser feita e que tem uma implicação mais séria, há um bloqueio. Então, há essa desilusão em grande parte por conta disso. Porque, do mais, são as maiorias que se expressam mais como uma espécie de ágora, um espaço político, entendeu? Porque, por exemplo, essa questão aí de Israel, né? Há um grande número de nações islâmicas que têm uma posição muito hostil em relação a Israel. Não são todas, mas são muitas. Qualquer coisa que o Israel queira vocalizar na ONU vai ter uma gigantesca dificuldade. Há chefes de Estado, há representantes diplomáticos que estão se referindo aos ataques de Israel à faixa de Gaza, omitindo a ação terrorista ocorrida no dia 7 de outubro. Eu não estou querendo dizer que não se possa fazer alguma crítica ou alguma restrição a excessos cometidos por Israel ou por qualquer outro país. Mas, na realidade, nós não podemos desconectar a situação atual do fato ocorrido no dia 7 de outubro. Você sempre vai ter um espaço de reclamação mais ocupado por aqueles setores mais organizados e também, no caso da Liga Árabe, por nações que têm uma visão comum e que há um grande número delas. Isso aí não tem a ver necessariamente com o conteúdo, né? Com o conteúdo do que se defende. E acontece também o seguinte, que com o rearranjo do poder global que está acontecendo, com a emergência da Ásia, China e Rússia podem bloquear qualquer assunto, por um lado, que for para o Conselho de Segurança. Eu estou me referindo aqui a decisões de grande alcance e de grande importância, porque aquelas localizações políticas, a maioria sempre vai aprovar, mas que não vão se transformar em resoluções. Então não vão ter operacionalidade nenhuma, o que acaba servindo para questionar o próprio poder da ONU. Então a ONU, ela realmente perdeu o poder também pelo fato de que há um rearranjo de poder no mundo. E que essas 5 nações, como elas agora estão em uma situação de confrontação, o que acontece? Essa situação de confrontação faz com que uma fique bloqueando as proposituras das outras, uma vez que todas as 5 têm poder de veto. Então, há uma grande reverberação de tudo isso na imprensa, mas sem uma dessas nações, ou sem que essas 5 nações tomem uma posição, dificilmente sai alguma revolução que tenha realmente uma implicação prática e real. Entendeu? Então, na verdade, o contexto, ele evidencia um enfraquecimento da ONU, embora não seja um problema recente
mas ele se torna mais evidente uma vez que há um desalinhamento político muito grande entre essas 5 nações. E há outras nações que cresceram muito em poder e influência e que querem, talvez, ocupar um dia um lugar no Conselho de Segurança, um lugar permanente, né? Talvez uma Índia, né? O Brasil talvez até queira, mas na situação atual ele não tem a musculatura política para ocupar uma função dessa, né? Inclusive a resolução proposta pelo presidente ela foi rejeitada pelos Estados Unidos. Ou seja, o Luiz V vetou, a coisa não foi encaminhada. Quais seriam os motivos pelos quais o Brasil não conseguiu aprovar a resolução? O Ocidente estaria com a condição, no momento, de ter o controle, sobretudo das ideias totalitárias, ou não? Não, eu acho que não. Porque é o seguinte, primeiro, Rússia e China estão lá, que têm inclinações totalitárias. Basta uma delas bloquear qualquer medida mais efetiva que todos eles têm poder de veto. Na verdade, nós não estamos no momento de ascensão do poder do Ocidente. Na verdade, é a Ásia que está ganhando força econômica, política. Isso não está nem muito refletido na ONU ainda, mas é um fato. A questão do Brasil, no meu entendimento, o texto foi mal calibrado. Ele minimizou muito o ataque terrorista a Israel. Ele poderia ter enfatizado de uma forma mais equilibrada o direito de defesa de Israel e talvez fosse aprovado. Mas o Brasil vive, no meu entendimento, uma tentativa de fazer um realinhamento geopolítico. Esse realinhamento é complexo porque, no fundo, o país quer se alinhar com essas tendências sino-russas e não quer fazer isso de uma forma agressiva, de tal maneira que atraia uma oposição mais efetiva dos países ocidentais e especialmente dos Estados Unidos. Há um certo jogo, no meu entendimento, de dissimulação, feito pelo Lula, que, convenhamos, é um mestre da dissimulação.